Dizem que a realidade é sólida, previsível, feita de coisas que podemos tocar. Mas e se tudo que vemos for apenas o reflexo de algo muito mais profundo? E se o universo inteiro for, na verdade, uma projeção da consciência? Essa história começa com um simples experimento de física, mas o que ele revelou abalou os pilares da ciência e do próprio entendimento da existência. O ano é 1801, o local. Royal Society, Londres, um físico, inglês chamado Thomas Young, entra em um pequeno auditório com um equipamento aparentemente simples. Uma placa metálica, uma fonte de luz e uma tela branca. Ele não sabia, mas estava prestes a realizar o experimento que mudaria a história da ciência e abriria as portas para o mistério mais profundo do universo, a influência da consciência sobre a matéria. Young queria provar que a luz não era feita de partículas, como dizia Newton, mas sim de ondas, como defendia Huygens. Para isso, ele fez um teste simples. Pegou uma fonte de luz e a fez passar por duas pequenas fendas paralelas em uma placa metálica. Atrás da placa havia uma tela branca. Se a luz fosse composta de partículas, esperava-se que formasse duas faixas claras, exatamente atrás das fendas. Mas o que ele viu foi algo diferente. Um padrão de interferência. Uma sequência de várias faixas claras e escuras, como as ondas que se encontram na superfície da água. A luz se comportava como uma onda. Ondas que passavam pelas duas fendas e se sobrepunham, criando áreas de reforço e cancelamento. Young havia provado que a luz não era apenas feita de partículas, mas de ondas de energia, e o mundo parecia compreender por um instante a natureza vibracional da realidade. Imagine jogar uma bola de gude, representando uma partícula, contra uma parede que tem duas fendas. A bola, por ser uma partícula, passaria apenas por uma das fendas, atingindo a tela atrás em um único ponto bem definido. Ela nunca passaria por ambas ao mesmo tempo, certo? Agora, visualize um tanque de água calma. Deixe cair uma gota para criar ondas. Essas ondas se espalham e se aproximam de uma barreira também com duas aberturas. O que acontece? As ondas não escolhem uma fenda. Elas se dividem, passam por ambas simultaneamente. Do outro lado, as ondas que emergiram de cada fenda se encontram, se sobrepõem e criam um padrão complexo de interferência. É exatamente assim que a luz se comportou no experimento de Young. Para uma analogia animada, imagine uma bola de bilhar, mas que ao se mover não é uma entidade única e sólida. Em vez disso, ela é uma onda de probabilidade. Uma névoa que se espalha, se expande e se contrai, como uma onda na água. Quando essa bola-onda se aproxima das duas fendas, ela se distribui pelas duas, interferindo consigo mesma. É como se a bola sentisse ambas as aberturas. Somente quando a observamos no alvo é que essa névoa se solidifica instantaneamente em uma única bola em um local específico. Antes da observação, ela existe em múltiplos estados possíveis ao mesmo tempo, como uma onda que não escolheu seu caminho final. Visualmente, poderíamos animar isso. Uma bola começa a girar rapidamente, suas bordas se desfocando e se estendendo, até que ela se transforme numa onda pulsante, translúcida, que se move fluidamente pelas duas fendas simultaneamente, para então se condensar novamente em uma bola sólida no ponto de impacto, apenas no momento da observação. Parte 2. O avanço quântico. Mais de 100 anos se passaram. Entramos no século XX, e a física começava a enfrentar novos enigmas. Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg. Nomes que moldariam o novo paradigma. A luz, que parecia apenas uma onda, também se comportava como uma partícula. O fóton. A matéria, que parecia sólida, também tinha propriedades de onda. O universo inteiro parecia vibrar entre o visível e o invisível. Então, os cientistas decidiram repetir o experimento de Young, mas agora com elétrons, partículas de matéria. E foi aí que o mistério começou a ganhar vida. Parte 3. A matéria que se divide. Os pesquisadores atiraram elétrons um por um em direção às duas fendas. Esperavam ver duas faixas na tela. Afinal, eram partículas sólidas. Mas o que surgiu foi o mesmo padrão de interferência ondulatória da luz. De alguma forma, cada elétron parecia passar pelas duas fendas ao mesmo tempo, interferindo consigo mesmo como se fosse uma onda de probabilidade.
Era como se o elétron não existisse em um único lugar, mas em todos os lugares possíveis até o momento da observação. Confusos, os cientistas decidiram observar de perto. Instalaram detectores nas fendas para descobrir por qual fenda cada elétron passava. E foi aí que o impossível aconteceu. No momento em que observaram, o padrão de interferência desapareceu. Os elétrons voltaram a se comportar como partículas. O simples ato de observar mudou o resultado do experimento. Era como se a consciência do observador determinasse a forma da realidade. Como se o universo decidisse se comportar de um jeito ou de outro, dependendo de quem o estivesse olhando. O eraser quântico e o paradoxo do tempo. Décadas depois, outro experimento levou tudo ainda mais longe. Chamaram-no de experimento do apagador quântico. Nele, os cientistas descobriram que, mesmo depois que o elétron já havia passado pelas fendas, era possível decidir retroativamente se ele agiria como onda ou como partícula, dependendo se a informação sobre por qual fenda ele passou seria preservada ou apagada. O universo parecia saber o que você iria fazer, como se o tempo não fosse linear, como se o presente pudesse alterar o passado. Era como se a realidade não tivesse forma, até que a informação estivesse completa. E se essa informação for apagada, o passado se reconfigura. O observador é a chave. E assim, um simples experimento revelou um segredo que ecoa até hoje. O universo não é uma máquina mecânica. É um sistema de informação consciente. Tudo o que existe, existe em relação a algo que o observa. Sem o observador, nada é real. Tudo é apenas uma onda de possibilidades. E se isso é verdade, o que isso diz sobre a nossa própria vida? Hoje, alguns físicos e filósofos acreditam que vivemos em uma simulação consciente, onde a informação e a observação são os blocos fundamentais da existência. O espaço, o tempo, a matéria seriam apenas projeções renderizadas no instante em que a consciência foca nelas. Se a realidade é um reflexo do seu estado interior, o que acontece quando você muda de ideia? E se seus sonhos forem vislumbres de outros códigos de simulação? O que é real, afinal? Então surge a grande pergunta: se observar é criar, o que você tem observado ultimamente? Quando você foca no medo, colapsa versões da realidade que confirmam o medo. Quando foca na gratidão, colapsa versões que confirmam a abundância. O universo é neutro, mas responde ao tipo de observador que você escolhe ser. O experimento da dupla fenda não é apenas sobre fótons e elétrons, é sobre você. Sobre o poder que existe em cada olhar, em cada pensamento, em cada intenção. A realidade que te observa. Talvez o segredo mais profundo seja este: o universo está te observando também. Cada respiração, cada batimento, cada escolha é parte de uma dança cósmica onde a consciência cria a si mesma. E quando você entende isso, deixa de ser apenas um espectador da vida e se torna o autor do próprio universo.